Senhores prefeitos, senhoras prefeitas, hoje nós vamos começar a falar sobre orçamento público, uma das peças mais importantes dos 3 instrumentos de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. O que é o orçamento? Orçamento, do ponto de vista conceitual, é a fixação das despesas e a estimativa das receitas. Esse é o conceito de orçamento. Mas eu costumo criar um conceito meu que eu digo assim: orçamento é a autorização do poder legislativo para o poder executivo gastar e arrecadar suas receitas. Por quê? Porque o orçamento é transformado em uma lei, aprovado pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa do Estado e pela Câmara Federal, juntamente com o Senado. Ora, o orçamento ele tem vários princípios, eu não vou discutir todos aqui, mas tem um princípio do orçamento chamado princípio da exclusividade. O que é o princípio da exclusividade? O orçamento só pode conter matéria de natureza financeira, ou seja, as minhas receitas e as minhas despesas. Esse é o princípio da exclusividade. O orçamento só pode conter receitas e despesas. Vamos começar pelas despesas, porque tudo no município gira em torno das despesas. Obviamente que eu tenho arrecadação, mas a arrecadação muitas vezes não bate com a expectativa, porque depende da expectativa ou da efetiva arrecadação desses impostos. Mas vamos lá. As despesas elas podem ser despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são todas as despesas para o funcionamento da máquina. É a folha de pagamento, é o combustível, é a manutenção da escola, a manutenção da estrada, o combustível. Tudo que você precisa para a máquina funcionar são as despesas correntes. E essas despesas correntes é a mola propulsora para o funcionamento da sua prefeitura. E eu tenho as despesas de capital. Quais são as despesas de capital? As despesas de capital, elas são divididas em 2 modalidades: as inversões financeiras e os investimentos. O que são os investimentos? Investimentos são todos os gastos que vai aumentar o patrimônio do município, que vai aumentar lá no balanço patrimonial da prefeitura o patrimônio do município. Ou seja, vamos lá, das construção de creches, construção de novas vias públicas, construção de praças, isso são os investimentos, ok? Ora, esses investimentos aumentam o meu patrimônio, tá? E eu tenho outro tipo de despesa de capital, que são as inversões financeiras. O que é uma inversão financeira? Vou dar um exemplo. A prefeitura quer construir um hospital. Ok. Ela compra o terreno para fazer o hospital. Isso ainda não é um investimento, é uma inversão financeira. Porque só vai ser investimento quando eu começar a construção. Quando eu compro o terreno, eu estou fazendo uma inversão financeira. Eu estou trocando dinheiro por um terreno. Mas é despesa de capital, porque o terreno vai englobar o patrimônio do município. Quando eu começar a construir o hospital, isso vai se transformar em investimento, porque eu vou desembolsar recursos para construir o hospital, para construir a escola. Tá? Então, 2 tipos de despesas de capital: as despesas de investimento e as despesas de inversão financeira. A despesa de capital é uma das coisas mais importantes no orçamento. Por quê? Porque o município só pode se endividar, só pode tomar dinheiro emprestado para fazer obras de infraestrutura de acordo
com as despesas de capital. O município tem como limite de endividamento tudo aquilo que está orçado em despesas de capital. Então, meus amigos e minhas amigas, isso se chama na administração pública de regra de ouro. O que é a regra de ouro? Eu só posso me endividar até os limites das despesas de capital. Atentem para isso. Isso está no artigo 12, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso está também na nossa Constituição Federal. Então, meus amigos e minhas amigas, trabalhe muito bem com as suas despesas de capital. E outra coisa, na hora de elaborar o seu orçamento, ouça todas as secretarias. Cada secretaria diz onde é que vai gastar os seus recursos, quais são os grandes projetos para 2023, 2024, 2025. Então, cada secretário tem que dizer as principais obras que ele pretende fazer em suas secretarias. Ok? Se esse dinheiro de despesa de capital, olha só, ele não é suficiente para terminar uma obra. Olha só, você orçou R$1 milhão para fazer uma obra. Mas chegou em 90% da obra, você já gastou R$1 milhão. O que é que você vai fazer? Parar a obra e perder o patrimônio? Não. Você vai abrir um crédito adicional chamado de crédito suplementar. O que é um crédito adicional do tipo suplementar? É para atender despesas orçadas e insuficientes para terminar a obra, ok? Agora, você recebeu uma emenda do seu deputado para a construção de casas ou coisa do tipo, e você precisa aprovar também na Câmara de Vereadores, você não orçou, não existe no orçamento. Você vai abrir um crédito adicional do tipo especial. Um crédito adicional do tipo especial é para você gastar um dinheiro que não estava orçado. O crédito adicional do tipo suplementar é para despesas orçadas e insuficientes. Todos dois precisam da aprovação na Câmara de Vereadores. Agora, eu tenho um terceiro tipo de crédito adicional, que não precisa da aprovação na Câmara de Vereadores, que é o crédito adicional extraordinário para enchentes, né, para calamidades públicas secas, tufão, né, tudo isso que não depende da vontade do prefeito e não depende da vontade das pessoas. Por isso que o nome é um crédito extraordinário. Esses são os 3 tipos de crédito para você aumentar as suas despesas. Os 2 primeiros, que eu já falei, dependem da Câmara. O último não depende da aprovação na Câmara de Vereadores. Isto é o início do nosso estudo sobre orçamento. Nós vamos destrinchar ao longo de vários vídeos aqui o orçamento público no Brasil, para não virar uma peça de ficção. Venha para o IBGR e fique por dentro de tudo sobre o orçamento público. Um grande abraço e fique com Deus.